E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais uma aula para vocês agora e hoje vamos começar a trabalhar a ideia das modalidades da obrigação e o nosso primeiro tema então é obrigação de dar coisa certa. Bom, pessoal, vejam que nós já passamos para a primeira etapa no nosso estudo, que é o estudo do direito das obrigações no geral. O que é o direito das obrigações, o que são obrigação, as noções gerais de obrigação e todos aí os seus elementos e características. A nossa próxima etapa agora, pessoal, é estudar as modalidades de obrigações. E a primeira modalidade que nós temos que estudar é a obrigação de dar. O que é a obrigação de dar, pessoal? É aquela onde o devedor tem a obrigação de entregar alguma coisa ao credor. Então vejam que a obrigação de dar, ela tem como foco principal a entrega de alguma coisa. Modernamente, pessoal, a obrigação de dar hoje ela é dividida em três: obrigação de dar coisa certa, obrigação pecuniária e a obrigação de dar coisa incerta. Vamos começar, pessoal, então, pela primeira delas, que é a obrigação de dar coisa certa. O que é a obrigação de dar coisa certa? Veja, em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que diferenciar um pequeno detalhe. Uma introduçãozinha antes da gente dar o conceito de obrigação de dar coisa certa. Veja, que a obrigação de dar coisa certa, na verdade, ela envolve dois tipos de obrigação. A obrigação de dar coisa certa propriamente dita, e uma segunda modalidade que é a obrigação de restituir. Qual que é a diferença entre elas, pessoal? Uma diferença bem básica. Aqui é um ato de entrega puro, entrega efetiva. Enquanto que aqui, pessoal, existe uma entrega também. Só que a entrega aqui está caracterizada por um ato de devolver. Por isso o nome restituir, certo? Então, feita essa diferenciação, pessoal, vamos ao conceito de obrigação de dar coisa certa. Conceito de obrigação de dar coisa certa. O que é a obrigação de dar coisa certa, pessoal? É aquela onde o devedor deve entregar ao credor uma prestação de coisa certa. Entregar coisa certa. O que é coisa certa? Coisa certa, pessoal, é aquela prestação perfeitamente individualizada, aquela que nós vimos na aula anterior, que nós chamamos de determinada. Perfeitamente individualizada. Tá? Então, isso é a coisa certa. Então, pessoal, eu não vou entregar qualquer litro de leite. Eu vou entregar aquele litro de leite que eu escolhi. Não vou entregar qualquer cavalo. Eu vou entregar o cavalo Ramão. Tá? Então, é sempre o detalhado nos seus mínimos e nas suas mínimas características. Por exemplo, um carro. Se eu quero comprar um determinado carro, quando que uma prestação de entregar um carro vai se tornar determinada? Não é efetivamente quando você compra. Na verdade, a prestação do carro vai se tornar determinada a partir do momento que se emite a nota fiscal e se especifica o número do chassi. Então, se eu for lá na Ford e comprar um Ford Fiesta, na verdade, essa prestação ainda ela não é determinada. Por quê? Porque existe N Ford Fiestas. Quando que nós vamos ter a prestação determinada? Quando eu especificar o número do chassi. Naquele momento, a minha prestação se tornou determinada, certo? Um ponto importante que nós temos que lembrar aqui, pessoal, quando nós falamos de obrigação de dar coisa certa, é que normalmente essa obrigação de dar coisa certa, ela envolve um ato de transferência. E aí sempre surge uma dúvida, pessoal. A obrigação transmite propriedade? Ou a obrigação por si só transmite posse? A resposta é negativa, pessoal. A obrigação gera a obrigação
de transmitir, de transferir a propriedade ou a posse. Na verdade, pessoal, a transmissão em si é cumprimento da obrigação. Então, por exemplo, pessoal, quando você assina um contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo, o contrato, a escritura pública de compra e venda, gera a obrigação de transferir o imóvel. O que efetivamente transfere o imóvel? Apenas o registro. Se for um móvel, o que transfere a propriedade de um móvel? A tradição. O contrato gera apenas a obrigação de você fazer a tradição. Não transmite em si a posse nem a propriedade. Tá? Então, isso aí é um detalhe importante, pessoal. O Brasil adota o entendimento, a corrente, de que a obrigação gera apenas obrigação de transmitir. O que transfere efetivamente a propriedade ou é o registro ou é a tradição. Tá? Outro ponto importante que nós temos que colocar aqui, pessoal. A entrega de coisa diversa. Impossibilidade de entrega de coisa diversa. Vejam, pessoal, eu tenho uma determinada prestação. Eu tenho a obrigação de entregar uma prestação, um objeto lá. Eu posso entregar outro objeto mais valioso? Eu, como devedor, posso fazer isso? A resposta é não, pessoal. Não é possível ao devedor entregar coisa diversa, ainda que mais valiosa. E, na verdade, essa ideia, pessoal, está lá no artigo 313 do Código Civil. O que o artigo 313 do Código Civil vai falar? O credor não é obrigado a receber prestação diversa, diferente daquilo que lhe é devida, ainda que mais valiosa. A isso nós chamamos, pessoal, de princípio aliud pro alio. E o que é esse princípio, pessoal? Não pode entregar ou receber coisa diferente da que foi pactuada. Então, pessoal, qual que é a regra? Credor não é obrigado a aceitar coisa diferente daquilo que foi pactuada, nem o devedor pode ser obrigado a entregar coisa diferente da que foi pactuada, ainda que menos valiosa. Na verdade, pessoal, tecnicamente, o que a gente fala? A prestação, ela deve ser cumprida nos seus exatos termos. A prestação, ela deve ser cumprida nos seus exatos termos. Nem mais, nem menos. Exatamente aquilo que foi pactuado. Ah, professor, mas e se o fulano quer receber coisa diferente? Bom, aí a história é outra, aí o tema é outro, a gente vai ver isso num tema específico sobre esse assunto. Mas, tecnicamente, não é se ele quer. Na verdade, aqui a gente tem que entender não quer. Né? Na verdade, ele é obrigado a aceitar, a receber aquilo que é devido e o devedor tem o dever de entregar aquilo que é devido, certo? Outro ponto importante que a gente tem aqui, que a gente considera aqui, pessoal, é os acessórios da obrigação. Vejam que maioria das situações, ou boa parte das situações, pessoal, às vezes, o principal, ele pode ter aí uma série de acessórios com ele, né? Antigamente a gente falava de um carro e antigamente o que acontece? O carro ele não vinha com o som original de fábrica, ele vinha com aquele buraco no painel lá, né? E aí você comprava um som e botava naquele quadradinho ali, né? E aí o que acontecia? A hora que você ia vender o carro, você falava para o comprador, o som não acompanha. E aí por que se fazia e se faz ainda esse tipo de observação, pessoal? Por um motivo bem simples. E esse motivo, pessoal, está lá no artigo 233 do Código. Então vamos lá. Acessórios do principal. A regra, pessoal, é aquela regra simples que a gente já estudou há muito tempo, né? O acessório segue a sorte do principal. Então, o que acontece, pessoal? Se o principal é vendido, tecnicamente o acessório também é vendido. Por quê? Porque o acessório ele vai seguir o principal. E aqui na obrigação, pessoal, isso está lá no artigo 233.
E o que fala o artigo 233? A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, traduzindo, pessoal, o acessório segue o principal. Se a obrigação de dar envolve o principal, automaticamente também vai envolver o acessório. Para isso aqui não acontecer, para eu excetuar essa regra aqui, então eu tenho que fazer uma ressalva na minha obrigação. Então eu tenho que falar que o acessório não vai acompanhar. Eu tenho que falar que o som do carro não vai acompanhar. E detalhe, pessoal, que isso envolve as mais variadas situações possíveis. Por exemplo, você está comprando uma casa e nessa casa tem ar-condicionado, tem lustre, tem chuveiro, tem um monte de acessórios, tem um monte de coisa. Tecnicamente, pessoal, quando você compra, o vendedor não pode retirar esses acessórios, a não ser que o contrato esteja mencionando que aqueles acessórios não permanecerão. Do contrário, eles devem permanecer. Tá? Outro ponto importante que a gente tem que considerar aqui, pessoal, melhoramentos da coisa. Melhoramentos. O que são melhoramentos? Também é uma espécie de acessório, pessoal. Tudo aquilo que acresce-se a coisa naturalmente. E eu gosto de dar como exemplo, pessoal, a situação onde eu tenho um contrato de compra e venda de uma vaca, né, uma obrigação de dar uma vaca, e antes de se entregar essa vaca para o credor, ela fica prenha, né? E aí, então, numa situação dessa, pessoal, a gente tem que adotar a seguinte regra. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Essa é a regra. E veja, pessoal, que essa regra vai gerar uma pequena repercussão, que está lá no artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com todos os seus melhoramentos e acréscimos. Então, pessoal, se até a tradição, a coisa pertence ao devedor, automaticamente os melhoramentos também vão pertencer ao devedor. E aí, pessoal, tem um problema. Vejam que o devedor vendeu a vaca sem estar prenha. E ele recebeu por isso, ou vai receber por isso, R$100. Só que uma vaca prenha não vale R$100. Uma vaca prenha vale 150. E aí vem a pergunta: pode o devedor exigir essa diferença do credor? E a resposta é positivo, o artigo 237. Artigo 237 vai falar exatamente isso para nós. Até a tradição pertence ao devedor a coisa com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, se ele não concordar, poderá o devedor resolver a obrigação. Ou seja, pessoal, pelos melhoramentos, em razão dos melhoramentos, o devedor pode exigir um aumento no preço. E aí a pergunta: o credor é obrigado a aceitar? Credor, obviamente, não é obrigado a aceitar. Se o credor não aceitar, pessoal, qual a consequência disso? Resolve a obrigação. Quando a gente fala de resolve a obrigação, pessoal, termina a obrigação, extingue a obrigação sem cumprimento, tá? Nós não vamos ter mais a obrigação nos seus exatos termos. Exatamente por quê? Porque o devedor não é obrigado a entregar a coisa com o melhoramento pelo mesmo preço, assim como também o credor não é obrigado a aceitar a coisa com a sua diferença de preço. Então, se o credor não aceita, resolve a obrigação e cada um fica com a sua coisa, certo? Para a gente encerrar o assunto da obrigação de dar, pessoal, a gente tem que também trabalhar uma outra ideia importante que envolve esse tema, que é o perecimento da coisa ou a sua deterioração. Vejam, o que acontece?
As coisas elas podem estragar, elas podem perecer, elas podem ter algum prejuízo, algum ponto nesse sentido. E aí entra a ideia do perecimento e deterioração. Perecimento e deterioração. Qual que é a diferença de um e de outro, pessoal? Perecimento, PT, perda total. Deterioração, PP, perda parcial. Traduzindo, pessoal, perecimento, você destruiu completamente a coisa, ela não serve para mais nada. A coisa em si, ela perdeu completamente a sua utilidade. Deterioração, prejuízo parcial, perda parcial. Na verdade, a coisa ela existe, ela ainda está lá, mas ela perdeu alguma característica importante, alguma utilidade importante, o seu valor econômico em grande parte. Perda parcial. Qual que é a questão aqui, pessoal? A questão aqui envolve a seguinte situação. O que acontece quando nós temos o perecimento e a deterioração da coisa antes do cumprimento da obrigação? Né? E aí, então, aqui, pessoal, nós temos que discutir alguns detalhes. Nós temos que analisar algumas situações. Antes da gente analisar essas situações, a gente também tem que saber o seguinte. Culpa. O que é a culpa no direito civil, diferente do que acontece no direito penal? A culpa no direito civil, pessoal, ocorre quando você tem qualquer tipo de participação no resultado de um evento. E essa participação, pessoal, pode até mesmo ser mínima. Mínima. Seja porque eu quis, ou seja porque eu não queria, mas não agi com a cautela devida, não agi com o cuidado devido, ou me excedi na conduta, ou não tinha habilitação técnica para aquilo que eu estava fazendo. Não interessa, pessoal. Para o direito civil, isso é culpa. No direito penal não é assim. Mas no direito civil, em 99% das situações, nós temos esse tipo de conclusão. Culpa é qualquer participação no resultado do evento. Seja porque eu queria, seja porque eu não queria, mas eu não agi, ainda que minimamente, com as cautelas devidas, ou eu me excedi na conduta. Bom, compreendido isso, pessoal, nós temos que analisar agora, então, situações de perecimento e deterioração. E nós fazemos isso com base nos artigos. Primeiro artigo 234. O artigo 234, pessoal, vai falar o seguinte. Se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradução ou pendente de condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Veja, pessoal, que aqui, primeiro, nós temos uma hipótese de perecimento, ou seja, perda total. Segundo, a característica que nós temos que destacar aqui, nós temos uma situação de perecimento sem culpa do devedor. Nessa situação, pessoal, quando nós temos perecimento sem culpa do devedor, o legislador fala o seguinte, ó, a obrigação está resolvida. Resolve a obrigação. Traduzindo isso, extingue a obrigação sem cumprimento, certo? Lá do outro, pessoal, o que acontece se, ainda na sequência desse artigo, o que acontece se houver uma outra situação? Também perecimento, mas com culpa do devedor. Bom, pessoal, isso acontece se houver sem culpa do devedor. Mas o artigo 234 ainda traz uma outra situação. Uma situação onde nós temos perecimento com culpa do devedor. O que vai acontecer aí? O próprio artigo 234, na sua sequência, esclarece. Se a perda resultar da culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Então, pessoal, o que acontece? Aqui, nós temos perecimento com culpa do devedor. O que o código fala? Que o devedor vai responder pelo equivalente da prestação, mais perdas e danos, que a gente chama de
indenização. Tá? Por que eu gosto de usar a expressão indenização, pessoal? Porque o nosso legislador, ele repetiu um erro do Código de 1916 em usar a expressão perdas e danos, né? Por que a gente fala isso? Porque no português, pessoal, perdas e danos é uma coisa que nós chamamos de pleonasmo. O que é pleonasmo? É você usar duas palavras para falar a mesma coisa. Por exemplo, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Tudo isso, pessoal, é pleonasmo. E perdas e danos também é. Por quê? Porque dano é perda e perda é dano. Então, na verdade, o mais correto, o mais adequado é só falar danos ou só falar indenização pelos prejuízos. Tá? Então, pessoal, esse aqui é o 234. Vejam que as duas situações são de perecimento. Agora, pessoal, nós temos a situação do 235. Qual é a situação do 235? Ele vai falar o seguinte, ó, não sendo o devedor culpado, poderá, em caso de deterioração, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido do seu preço o valor que se perdeu. Então veja, pessoal, que aqui no 235 nós estamos falando da deterioração, ou seja, um prejuízo parcial, né? Eu gosto de usar o exemplo do cavalo. Vejam que aqui, pessoal, se o cavalo morreu, perecimento. Aqui, o cavalo não morreu, mas ele perdeu uma pata. Perdeu não, quebrou uma pata, né? Não vamos ser tão rudes assim. Ele apenas quebrou uma pata. Mas veja, pessoal, que dependendo da destinação para a qual eu queria o cavalo, ele não vai servir mais. Vamos supor que eu queria o cavalo para uma competição. A gente sabe, pessoal, que cavalo com a pata quebrada dificilmente consegue voltar a competir, né? Então, numa situação dessa, pessoal, eu perdi uma característica principal do objeto, que era a competição. Então, eu tenho deterioração. E aqui no 235, pessoal, essa deterioração é sem culpa. Sem culpa do devedor. Qual a consequência disso? Pessoal, o legislador vai falar o seguinte, ó, nessa situação, eu tenho duas consequências. Ou o credor que vai poder escolher isso, ou o credor opta pela resolução da obrigação, ou seja, resolve a obrigação, ou o credor opta por ficar com a coisa, mas com abatimento no preço. Ou seja, pessoal, eu vou diminuir o valor da coisa na proporção da sua desvalorização, tá? E se o credor agiu, e se o devedor agiu com culpa, pessoal? Aí então nós vamos para o artigo 236. Se o devedor agiu com culpa, pessoal, então nós vamos ter a mesma situação. Uma deterioração com culpa do devedor. O nosso legislador vai falar o seguinte, ó, sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se ache, com o direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Ou seja, pessoal, aqui nessa hipótese, o meu credor também tem duas opções. Ou ele vai resolver a obrigação, deixa eu até apagar aqui, ele resolve a obrigação e aí recebe o equivalente, ou ele fica com a coisa e pede o abatimento no preço. Só que aqui, pessoal, com um pequeno detalhe, seja em um ou em outro caso, ele também vai poder exigir a indenização. Em um ou outro caso, ele vai poder exigir indenização. Certo? Então, pessoal, isso é a obrigação de dar, tá? Coisa certa. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar a ideia da obrigação de restituir e da obrigação pecuniária, que também são subespécies do que nós temos dentro da obrigação de dar, coisa certa. Beleza, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e não perca o nosso próximo vídeo. Beleza? Obrigado, até a próxima.